Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Ana Cláudia, eu sou fisioterapeuta e vim a convite do Rogério, em comemoração aos 5 anos do canal, gravar essa aula para vocês sobre fisioterapia na esclerose lateral amiotrófica. Então, esse é um tema que eu já trabalho há bastante tempo. Então, para me apresentar um pouco, eu sou formada pela Universidade Federal de São Paulo, fiz minha residência também na Unifesp, no programa de Neurologia e Neurocirurgia, e foi lá onde eu tive os meus primeiros contatos com as doenças neuromusculares, especificamente a ELA, tanto no ambiente hospitalar de internação, então enfermaria, unidade de terapia intensiva, pronto-socorro, quanto no ambulatório de doenças neuromusculares, no ambulatório de investigação de doenças neuromusculares da Unifesp, que é um dos ambulatórios mais conhecidos na investigação dessas doenças, que são doenças raras, dentro do Brasil. Então, considero que foi uma experiência muito enriquecedora. E a partir daí, quando eu comecei a ter esse primeiro contato, que eu comecei a estudar mais a fundo sobre isso e fui atender também, enfim, me especializar no tema e começar a atender cada vez mais pessoas com doenças neuromusculares e pessoas com esclerose lateral amiotrófica. Para a gente começar, a aula é sobre a fisioterapia na ELA, mas a gente precisa entender o que é a ELA. Então, a ELA, né, é a sigla para esclerose lateral amiotrófica. E aqui a gente pode ver na imagem, nessa imagenzinha que está à esquerda, um caminho do sistema motor. Então, o comando vai sair lá do córtex motor, isso falando de maneira grosseira, tá, gente? Só para a gente poder aqui didaticamente entender. O primeiro neurônio, então, quando a gente fala primeiro neurônio ou neurônio motor superior, essas duas palavras são sinônimos, ele sai lá do córtex motor, ele vai descer pela medula e vai fazer uma conexão lá na medula, no corno anterior, com o segundo neurônio, que é o neurônio motor inferior, que é o neurônio que sai da medula e depois vai lá na junção neuromuscular fazer a conexão com o músculo. Então, quando a gente fala de esclerose lateral amiotrófica, quem está afetado nesse momento? Então, a gente pode ter o neurônio motor superior e o neurônio motor inferior afetados. Tanto o neurônio motor superior quanto o neurônio motor inferior têm características e apresentação de sintomas diferentes quando afetados. E aí a gente vai discutir um pouco mais sobre isso para a gente poder entender e caracterizar a doença. Então, quando a gente receber um paciente com uma determinada apresentação, determinado sintoma, às vezes a gente tem que acender uma luzinha para pensar, será que a gente está tratando de um paciente com ela, ou uma suspeita de um paciente com ela, que veio com um outro diagnóstico, ou que ainda está em investigação para saber qual diagnóstico que ele tem. Essa imagem também é bastante ilustrativa para a gente ver algumas coisas específicas sobre doença neuromuscular. Então, quando a gente fala de doença neuromuscular, então a esclerose lateral amiotrófica, ela está dentro dessa classificação das doenças neuromusculares, que elas podem afetar tanto o primeiro neurônio quanto o segundo neurônio, e aí a gente está falando de esclerose lateral amiotrófica. A gente pode falar, por exemplo, de uma doença do neurônio motor inferior, e aí a gente está falando de AME, por exemplo. A gente pode falar de doença de junção neuromuscular, e aí a gente está falando de miastenia graves. Ou a gente pode falar de uma doença de músculo. E aí um exemplo é a distrofia muscular de Duchenne. Então, esses são só, óbvio, né? Alguns exemplos, as doenças neuromusculares podem ser várias, e são alguns exemplos que a gente pode entender onde elas estão, onde o problema delas está localizado. Então, primeiro neurônio, segundo neurônio, junção neuromuscular ou músculo propriamente dito. No geral, não foge muito disso quando a gente fala de doença neuromuscular, e aqui a gente vai se aprofundar na esclerose lateral amiotrófica. Então, como é que a gente vai caracterizar essa doença? Ela é hereditária? Ela é genética? Como ela se apresenta? Então, 95% dos casos é a ELA, do que a gente chama de ELA esporádica.
ela vai aparecer sem que a pessoa tenha um histórico familiar. E 5% dos casos vão ser casos de ELA familiar. Então, aí nesses 5% dos casos, a gente vai ter um fator hereditário bastante importante. Como é que ela se apresenta? Em que idade ela se apresenta? Com a incidência, a prevalência? Então, vamos lá. A idade média varia de 51 a 65 anos, então ali a gente já está falando de um adulto numa fase mais avançada da vida, até ali os idosos, então a gente já começa ali a entrar nos idosos. Não é uma doença geralmente de adultos jovens, isso quando a gente fala da esporádica, que é a grande maioria dos casos. Então, a ELA familiar costuma começar 10 anos mais cedo, ou mais cedo ainda em pessoas mais jovens. Mas, no geral, ela começa a partir ali dos 60 anos. A incidência dela vai variar de 0,6 a 3,8 por 100 mil por ano e a prevalência de 4,1 a 8,4 por 100 mil. Esses dados são dessa última revisão que saiu, eu não lembro o ano, talvez seja 2019, que aí ele faz um apanhado de vários estudos epidemiológicos, tanto dos Estados Unidos, quanto alguns países asiáticos e alguns países europeus. Ela é mais prevalente em homens do que mulheres, então a razão entre homem e mulher é aumentada para os homens. E a sobrevida após o diagnóstico da doença, aliás, após o início dos sintomas da doença, é de 5%. E apenas 10% das pessoas... Opa, falei errado. A sobrevida é de 5 anos após o início dos sintomas, acho que eu falei 5%. E apenas 10% das pessoas com esclerose lateral amiotrófica vão apresentar uma forma de progressão mais lenta. Então, com uma progressão aí que vai durar mais de 10 anos, mais de 20 anos. Então, eventualmente, a gente vê pessoas que estão há muito tempo convivendo com ela, que tem um certo estacionar dos sintomas, se assim a gente pode dizer. E lembrando que isso é uma exceção. 10% dessas pessoas que apresentam a esclerose lateral amiotrófica vão apresentar esse quadro mais arrastado. E aí a gente lembra da pessoa mais famosa que recebeu o diagnóstico de ELA, que é o físico Stephen Hawking. Então, se você não assistiu o filme dele, fica aí um convite para vocês. A ELA é uma doença bastante difícil da gente diagnosticar. Aliás, não é bastante difícil, mas por ser uma doença relativamente não, é uma doença rara, que quando a gente atende muito, a gente fica até com um vício de tanto que você vê. Então, ela é de difícil diagnóstico por não especialistas. Então, muitas vezes essa pessoa começa com alguns sintomas, ela procura um ortopedista, um clínico geral, ela começa a procurar médicos relatando uma fraqueza, um pé que vai ficando mais fraco, um braço, às vezes ela fala, eu tô segurando alguma coisa e ela cai, ou às vezes eu tô caminhando e aí eu comecei a tropeçar. E aí o primeiro contato que ela tem para procurar sobre a doença dela é com um ortopedista. E aí ela começa a investigar e só depois de 9 ou a 24 meses ela recebe diagnóstico de esclerose lateral amiotrófica. E aí se a gente vê que a sobrevida após o início dos sintomas é de 5 anos, isso é uma perda muito grande. Às vezes você atrasou de 1 a 2 anos para perceber o que a pessoa tem, para diagnosticar, para iniciar um tratamento efetivo. E o que é um tratamento efetivo? A gente não tem um tratamento curativo para essa doença, mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso mais adiante. Quando essa pessoa começa a apresentar esses sintomas, de 58% a 82% elas têm o início apendicular, então ela vai começar com alguma fraqueza nos membros, geralmente mais distal, então geralmente é aquele pé que a pessoa começa a dizer que tá tropeçando, o pé começou a ficar caído, e aí ela não tá entendendo bem o que tá acontecendo. E de 27 a, acho que era 21, acho que eu digitei ali errado, de 21 a 28% tem um início bulbar. E aí a gente precisa entender quais são os tipos de ELA. Como o propósito dessa aula não era explicar sobre a esclerose lateral amiotrófica e falar sobre a fisioterapia na esclerose lateral amiotrófica, eu trouxe só algumas coisas, mas aqui eu vou comentando.
Então, quando a gente fala de ela, a gente está abrangendo várias apresentações, digamos assim. Então, existem aquelas com predomínio ou que vão iniciar com o neurônio motor superior ou neurônio motor inferior ou sintomas bulbares. E aí, o que são esses sintomas bulbares? A gente está falando de musculatura respiratória, musculatura da deglutição, principalmente. E de 8 a 23% dessas pessoas apresentam outras formas de início. Então, existe uma associação entre a esclerose lateral amiotrófica e uma demência chamada demência frontotemporal, a DFT. E às vezes essas pessoas começam primeiro com sintoma de demência e depois elas vão apresentar sintomas motores. Isso não é o mais comum. As pessoas que têm ela não necessariamente, a grande maioria não tem uma alteração cognitiva, elas não vão apresentar demência. É uma doença, hoje em dia a gente não fala mais sobre uma doença puramente motora, né? Porque a gente já sabe que tem algumas correlações com algumas demências, mas a grande maioria não vai apresentar isso. Então, a grande maioria vai apresentar apenas sintomas motores e complicações dos sintomas motores. Então, retomando, a gente está falando de uma doença que vai afetar o neurônio motor superior e o neurônio motor inferior. Então, tanto um quanto o outro vão começar a entrar em apoptose, eles vão começar a morrer. A gente ainda não sabe exatamente por que isso acontece, ainda não existe uma explicação para isso ou fatores que possam influenciar. É uma doença, a princípio, multifatorial. A gente ainda não tem como entender exatamente como isso está acontecendo. Mas a gente vai ter ali a degeneração de neurônio motor superior e de neurônio motor inferior. Quando a gente fala de neurônio motor superior, a gente está falando de sintomas como hiperreflexia, hipertonia, aumento de tônus, aumento de hiperreflexia, hipertonia, tá me faltando, me fugiu alguma palavra. E quando a gente fala de neurônio motor inferior, a gente está falando dos sintomas negativos. Então, hipotonia, hiporreflexia, as fasciculações vão começar a aparecer, que é aquele músculo que está pulando. Então, a gente vê no braço da pessoa, a gente vê no ombro, a gente vê na perna, aquele músculo fasciculando. A gente vê a língua fascicular, é uma coisa bastante comum, um sinal bastante presente. E aí, quando a gente vai investigar uma doença e a gente percebe um sinal de neurônio motor superior, e aí a gente está falando, por exemplo, além da hipertonia e da hiperreflexia, um sinal de Babinski, que é um sinal de neurônio motor superior, combinado com uma hipotonia e uma hiporreflexia, você vai ver, vai falar, opa, eu estou misturando sinal de neurônio motor superior com sinal de neurônio motor inferior. Qual que é a doença que apresenta isso? A esclerose lateral amiotrófica. Então, a gente precisa sempre abrir um olho para isso e conseguir investigar para ter certeza do que a gente está tratando. Infelizmente, muitas dessas pessoas chegam até a fazer cirurgias de hérnias cervicais, porque a gente sabe que se a gente fizer uma ressonância e na população geral, grande parte das pessoas apresentam herniações. E aí acaba se confundindo os sintomas da esclerose lateral amiotrófica, então essa fraqueza, essa hipertonia, rigidez. A gente acaba tratando esse sintoma, correlacionando esse sintoma com um achado no exame de imagem e fechando um diagnóstico. Essa pessoa vai para uma cirurgia, faz uma cirurgia e a doença continua a progredir. E aí a gente tem que ficar atento, porque os tratamentos são completamente diferentes. Então, quando a gente fala de uma pessoa com uma cirurgia de coluna, enfim, algo do gênero, essa pessoa precisa de fortalecimento. Quando a gente está falando de esclerose lateral amiotrófica, a gente precisa de exercício, mas a gente não vai conseguir fortalecer essa pessoa, a gente não vai poder impor carga para essa pessoa. Claro que a gente vai estudar ali caso a caso, fazer uma prescrição sempre muito individualizada do exercício, mas a grosso modo a gente não vai colocar carga para essa pessoa e nem levá-la à fadiga,
porque ela não consegue regenerar depois. Esses neurônios, eles estão entrando em apoptose, eles estão morrendo. E aí, então, quais são esses sinais e sintomas? Então, eu falei para vocês que ela é majoritariamente uma doença motora, então a gente vai olhar primeiro para o sistema neuromotor, e aí quando eu falo sistema neuromotor, eu estou falando de músculos apendiculares, e eu estou falando também da inervação bulbar, eu estou falando de respiração, e eu estou falando de deglutição. Então a gente vai observar denervação, então o sinal de denervação é fasciculação, fraqueza muscular, aumento ou diminuição de tônus, que pode acontecer, às vezes acaba seguindo que num primeiro momento aparece um aumento de tônus e num segundo momento uma hipotonia. Depois um aumento ou diminuição de reflexos, fasciculações e cãibras, que são muito comuns. E aí eu coloquei engasgos, que são sintomas mais relacionados, enfim, mais tratados, né? Mais não, né? Definitivamente tratados pelas fonoaudiólogas, mas que muitas vezes a gente vai ouvir esse relato e a gente vai entender que na ela o atendimento e o tratamento, o planejamento é sempre multidisciplinar. Então, às vezes essa pessoa ela vai estar usando uma VNI, mas ela vai querer comer enquanto ela está usando a VNI. Como é que a gente vai proporcionar isso para ela? Será que a gente consegue ensinar essa pessoa a deglutir enquanto está usando uma VNI, uma máscara nasal, por exemplo? Eu sei que se você, por exemplo, trabalha em unidade de terapia intensiva, em hospital, isso é praticamente um absurdo dizer que a pessoa vai se alimentar enquanto ela está com uma máscara, com uma terapia não invasiva. Mas isso é a realidade de grande parte das pessoas com esclerose lateral amiotrófica no decorrer da doença. Então, essas são coisas que a gente precisa pensar e que a gente precisa entender. Outros sintomas e sinais, né? Quedas e a dificuldade respiratória. Como é que a dificuldade respiratória aparece? Por que ela aparece? Ela não é uma doença que vai afetar o órgão pulmão. Então, quando a gente fala lá de parênquima pulmonar, a gente está falando de alvéolos, troca gasosa, lá entre a membrana alvéolo-capilar, a gente não está falando de uma alteração ali. A gente está falando de uma alteração motora. Então, óbvio, a não ser que essa pessoa tenha fumado a vida inteira, já tenha algum problema pulmonar prévio. Mas, de modo geral, na ela, a gente não vai ter o órgão pulmão afetado, pelo menos não no primeiro momento, não diretamente. Às vezes, no segundo momento, de maneira secundária. Quando a gente fala de respiração, e aqui é importante a gente entender alguns conceitos, a gente vai passar aí lá de um comando, que vai lá ser no bulbo e na ponte, ele vai descer para que os músculos se contraiam, e aí como isso acontece? A gente tem o diafragma, que é o principal músculo da respiração, e os músculos intercostais e intercostais externos, que são os dois são os principais músculos da inspiração, diafragma e intercostais externos. Eles vão contrair, elevando as costelas, tanto anterior-posterior quanto látero-lateral, abrindo a caixa torácica, o pulmão, se a gente for resgatar. Ele está intimamente ligado às nossas costelas, a nossa caixa torácica, lá pelas pleuras. Quando o tórax expande, o pulmão expande junto. Quando os músculos relaxam, o tórax retrai pelo recuo elástico do pulmão. Então, é isso que acontece, de maneira geral. E aí, quando a gente tem um músculo que começa a ficar fraco, ele vai ter uma dificuldade para realizar esses movimentos. Sem que haja uma contração muscular para que a caixa torácica expanda, negativando a pressão intrapulmonar, então o ar vai ter uma dificuldade para entrar, já que aqui não vai estar tão negativo quanto fora. Então, a gente vai precisar ajudar isso. Os músculos vão estar fracos porque a gente vai ter a morte dos neurônios motores que comandam esses músculos. Então, a dificuldade respiratória vem principalmente daí, quando a gente fala de inspiração. E aí a gente precisa falar também de expiração. A expiração é um processo passivo. Os músculos relaxam, a caixa torácica retrai, o ar sai também por diferença de pressão.
E aí, a musculatura expiratória, no momento que ela é requisitada, então, uma tosse ou num exercício físico mais vigoroso, a gente precisa da musculatura expiratória, que é predominantemente a musculatura abdominal. Claro que a gente tem outras musculaturas acessórias, tanto ins quanto esse, mas vamos falar das principais. E aí, a musculatura expiratória é muito importante para outro processo, que é a tosse. Por que a tosse é tão importante? Porque a tosse é um mecanismo de proteção da via aérea. Então, a gente já falou que essa pessoa pode apresentar uma disfagia. O que é uma disfagia? Uma alteração da deglutição. Isso vai ser cuidado pelo nosso colega da fonoaudiologia. Então, nosso colega fonoaudiólogo vai cuidar disso. Mas essa pessoa tem um risco aumentado de broncoaspirar. Então, a gente precisa ficar de olho nisso. Se essa pessoa, por um acaso tiver um escape, broncoaspirar, e ela não tiver um mecanismo de proteção da via aérea, que esse mecanismo principalmente é a tosse, essa pessoa vai ter de fato uma broncoaspiração, vai evoluir com uma pneumonia aspirativa, vai ter problemas respiratórios mais importantes. Então, a gente precisa entender, primeiro, essa pessoa não tem um problema pulmonar de base. Segundo, essa pessoa tem um problema de força muscular, de mecânica. O problema dela é da mecânica respiratória. E aí, o que a gente vai fazer com isso? E essa pessoa tem um problema de tosse muito importante. A tosse tem algumas fases. Então, a primeira fase da tosse é a inspiração profunda. Então, aí a gente já tem uma pessoa que tem uma fraqueza de musculatura inspiratória, ela tem uma dificuldade de gerar um grande volume. Essa pessoa vai segurar o ar, então ela precisa ter a musculatura glótica em dia para ela conseguir segurar. A pessoa com esclerose lateral amiotrófica já não vai ter essa musculatura boa para funcionar. Então, ela vai puxar uma pequena quantidade de ar, não vai conseguir segurar o ar dentro, e depois, quando ela for aumentar a pressão com a força abdominal e abrir novamente a glote para expulsar o ar, ela vai ter dificuldade nesse momento também. Então, a pessoa com esclerose lateral amiotrófica tem uma dificuldade em todas as fases da tosse. Aí a gente vai também falar, então, de outros sinais e sintomas, a cognição. Uma parte das pessoas com esclerose lateral amiotrófica, principalmente as mulheres, elas evoluem com labilidade emocional. Então, é aquele choro imotivado, aquele riso imotivado e sempre ou muito exacerbado, que acontece em momentos inapropriados, em momentos que não são nem tristes nem alegres. Então, essa pessoa vai ter essa alternância emocional não motivada por algo que justifique. Algumas pessoas vão apresentar também a demência frontotemporal, que a gente já falou disso, e essas pessoas também apresentam constantemente um quadro de depressão, uma alteração também psicológica com um quadro de depressão. É bastante comum, infelizmente. E aqui na imagem a gente tem o Stephen Hawking, que é um físico, ele já faleceu, né? Um físico muito famoso que viveu muitos anos com esclerose lateral amiotrófica e que, ao contrário de outras pessoas, ele não tinha nenhuma alteração cognitiva e era realmente uma pessoa muito brilhante. Então, como é que a gente vai tratar essas pessoas? Quais são os objetivos? Então, eu já falei que a gente está falando é ótimo, né? Mas já citei que estamos falando de uma doença que não tem cura, que evolui em 5 anos, mas que 2 desses 5 anos podem ser perdidos procurando um diagnóstico ainda. Então, a gente tem ali 3 anos para trabalhar firme para que essa pessoa saia das estatísticas do óbito em 5 anos. Quais são os objetivos gerais desses tratamentos? Eles não são curativos. Então, aumento da sobrevida, mas não aumento da sobrevida a qualquer custo. É um aumento do tempo de vida com qualidade. É isso que a gente precisa oferecer para essa pessoa. E quem define o que é qualidade não somos nós. Quem define o que é qualidade é essa pessoa. O que é qualidade para mim, qualidade de vida, pode não ser qualidade de vida para você. Então, muitas vezes essa pessoa vai dizer: olha, eu quero que a gente faça de tudo porque a minha filha vai casar ano que vem e eu quero estar no casamento dela. Ou, enfim, eu quero ver meus netos. Então, essa pessoa vai dizer: eu quero que a gente faça de tudo para isso.
E aí ela vai querer fazer a traqueostomia, ela vai ter feito a gastrostomia, e ela vai manter a sua vida artificialmente com todos esses recursos que a gente tem disponível, e a gente precisa oferecer que ela faça isso de maneira adequada e da melhor maneira possível. E existem aquelas pessoas que vão falar para você, olha, eu não quero fazer uma traqueostomia, eu quero ficar na VNI, ou eu não quero nem usar a VNI, eu não quero... É muito difícil que isso aconteça, porque a VNI eles acabam adaptando bem. Mas, de repente, eu não quero ir para o hospital, eu não quero fazer a traqueostomia. Quando a VNI não for mais suficiente, então, em alguns casos, a VNI não vai ser suficiente e o tempo inteiro, então essa pessoa vai entrar em insuficiência respiratória em algum momento, principalmente quando a gente fala da ELA de início bulbar. E aí essa pessoa vai dizer, eu quero morrer em casa com a minha família, eu quero ficar aqui. E aí você precisa também respeitar a decisão dessa pessoa e proporcionar a essa pessoa o melhor momento possível. E que todos os momentos até esse dia também sejam muito bons. Então a gente precisa proporcionar muita qualidade, segurança e respeitar as decisões dessas pessoas. Mas para que a gente possa respeitar as decisões delas, a gente precisa estar muito informado sobre a doença. E aí a gente precisa informar essa pessoa sobre todas as possibilidades que ela tem. Então, só assim a gente vai ter um tratamento efetivo. E aí, como a gente vai fazer isso? Só o fisioterapeuta basta? Nem de longe, a gente precisa de uma equipe multidisciplinar. O que muda desfecho na esclerose lateral amiotrófica é a equipe multidisciplinar. O único medicamento aprovado para ela, pelo FDA, é o Riluzol. E aí ele aumenta a sobrevida em quem ainda não começou a usar ventilação em 6 meses. Então, isso ainda é muito pouco. Então, a gente precisa da equipe multidisciplinar e é isso que muda o desfecho e a qualidade de vida nessas pessoas. Também aumenta a sobrevida. E aí, quem é essa equipe multidisciplinar? Ela vai estar ali focada no paciente, então o paciente é o centro do nosso processo, a gente vai ter uma equipe médica. Quem é a equipe médica? A gente vai ter um pneumologista, a gente vai ter um fisiatra, a gente vai ter um neurologista, a gente vai ter o fisioterapeuta, que pode ser tanto um fisioterapeuta que vai cuidar só da parte respiratória e um só da parte motora, ou o mesmo fisioterapeuta que vai cuidar dos dois. É bem comum que acabem se dividindo e que sejam vários profissionais cuidando da mesma pessoa, porque em algum determinado momento ela vai precisar de visitas diárias e nem sempre um só profissional consegue dar conta disso. A gente vai precisar de um fonoaudiólogo, então essa pessoa vai começar também a apresentar uma fala mais arrastada, uma fala pouco inteligível, ela vai ter as alterações de deglutição, então a gente precisa de um colega fonoaudiólogo atuando com essa pessoa e atuando conosco. A gente vai precisar de um psicólogo, tanto para o paciente, quanto para a equipe, quanto para a família. Então, é um diagnóstico muito difícil de ser recebido, é um diagnóstico que muitas vezes aquela pessoa passou por vários médicos, passou por vários outros diagnósticos, até receber esse. E aí, quando ela finalmente encontra o que ela tem, a gente se depara com uma doença sem cura. Então, isso pode ser bastante difícil, tanto para a pessoa quanto para a família e para os profissionais envolvidos também. A família, ela também vai estar nesse processo de cuidado com o paciente, porque quem vai ficar 24 horas com essa pessoa é a família. Às vezes ela tem, e o recomendado é que ela tenha em determinado momento uma equipe de enfermagem que dê assistência 24 horas, mas a família vai estar ali. Então a gente precisa ensinar determinados exercícios, determinados manuseios para essa família e instruí-los. A gente vai precisar de um nutricionista. A perda de peso é um problema muito grande na ELA, então essa pessoa ela começa a ter uma dificuldade para engolir, e aí ela vai parando de comer ou ela vai negando algumas consistências que ela percebe que são mais difíceis, e aí ela vai acabar num déficit nutricional. A gente tem uma doença que gera um hipermetabolismo, então essa pessoa já vai
ter uma facilidade para perder peso e perder massa muscular. E aí, se ela não tiver um acompanhamento nutricional bastante individualizado e de perto, essa pessoa vai ter um problema de perda de peso, e a perda de peso é um sinal de prognóstico ruim na ela. Então, essa pessoa não pode perder peso. A gente vai ter os cuidadores, então muitas vezes os cuidadores não são enfermeiros ou auxiliares de enfermagem, às vezes são ou é algum familiar de fato, ou alguém que foi contratado para isso, mas não tem todo o know-how para tratar de uma doença que é muito diferente da maioria das outras. Aqui eu não coloquei, mas a gente vai precisar de um dentista que atenda essa pessoa. Enfim, a gente vai precisar de várias pessoas nessa equipe, não se restringindo a só essas que eu coloquei, mas a gente vai precisar de muito mais. E o que a gente vai fazer? Como vai ser esse tratamento fisioterapêutico? Então, qual que é a parte que nos cabe nesse latifúndio? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é avaliar essa pessoa. Então, a coisa número 1 de qualquer atendimento, de qualquer planejamento terapêutico é a avaliação. E aí, você pode ir lá perder 2, 3 horas na sua avaliação. Você leva a sua ficha de avaliação, leva todas as suas coisas, anota, enfim, digita, faz as anotações do jeito que você faz e anota tudo, entende? Tudo como essa pessoa tá e faz a avaliação física dela. A partir disso que a gente vai conseguir determinar os objetivos, e dos objetivos a gente vai determinar as condutas e depois a gente vai reavaliar e vai se manter sempre nesse ciclo. Então, o que a gente precisa avaliar dessa pessoa? A gente volta lá nos principais sinais e sintomas, mas a gente vai começar. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Tá aqui, ó. Mas a gente vem pra cá depois, não tem problema. Ou a gente já vai agora. Então, vamos lá. A gente vai avaliar o sistema neuromotor, primeiramente. Então, vamos dividir assim, dividir em neuromotor e neuromotor respiratório. A gente vai avaliar reflexos, a gente vai avaliar tônus, a gente vai avaliar força, a gente vai avaliar amplitude de movimento. Então, reflexo está aumentado ou está diminuído? Tônus está aumentado ou está diminuído? É sinal de neuromotor superior ou inferior? Essa pessoa tem quanto de força? Por que a força é muito importante? Quando a gente fala de um músculo abaixo de 3, a gente vai precisar fazer exercícios assistidos com essa pessoa. Então, abaixo de 3, né? A gente está falando me fugiu o nome agora da escala da classificação da força muscular. Mas ali 3 é quando o músculo vence a gravidade. Então, se a gente está falando de um músculo que é que só apresenta um esboço de contração, ou se a gente está falando de 2, que é aquele músculo que, tirando a gravidade, ele consegue atuar, então contra a gravidade ele não vence, mas tirando ele vence. E aí, o 3 é um músculo que vence a gravidade, mas não vence resistência. 4 é um músculo que vence uma pequena resistência. E 5, um músculo que vence uma grande resistência, ou que a gente chama de normal. Então, a gente precisa ver a força. Acima de 3, a gente pode trabalhar exercícios ativos e até com uma determinada... E aí eu falo com muita cautela, uma determinada carga, digamos assim. Ou algum tipo de resistência, mas que você tenha muitíssimo cuidado com essa pessoa, porque ela não pode chegar à fadiga. Esse músculo ele não vai se regenerar, ele está num momento de denervação, ele não vai se regenerar. Quanto mais fadigado você deixar essa pessoa, a doença vai evoluir mais rapidamente. Então, isso é muito importante, saber o que a gente não deve fazer na esclerose lateral amiotrófica. E a gente não deve fadigar essa pessoa. A gente vai avaliar dor e sensibilidade, então algumas pessoas apresentam bastante dor, mais pelo imobilismo. E é sempre importante avaliar a sensibilidade, geralmente, assim, né, pela doença, é uma doença de neurônio motor, ela não vai apresentar alterações de sensibilidade, alterações sensitivas, mas é sempre importante a gente avaliar.
e para a gente saber também se essa pessoa já tem alterações anteriores. Então, talvez seja uma pessoa que já tenha uma ruptura de manguito, já tenha um problema no ombro, já tenha um problema no joelho, enfim, essa pessoa já pode ter tido outros problemas anteriores e que a gente não pode atribuir tudo à esclerose lateral amiotrófica. Então, a gente tem que saber do que se trata para a gente poder tratar essa pessoa. Aí, a gente vai avaliar tarefas motoras funcionais. Então, a gente vai avaliar marcha, sentar e levantar, subir e descer escadas, se essa pessoa consegue fazer as atividades de rolar no leito, se ela consegue levantar da cama, se ela vai da cama para o sofá, da sala para a cama, se ela usa algum dispositivo auxiliar, se ela não usa, se ela tem risco de queda. Então, se está no momento de a gente indicar um auxiliar de marcha, qual vai ser o melhor auxiliar de marcha? Então, será que é um andador? Mas essa pessoa consegue segurar bem o andador com as duas mãos? Será que a gente vai indicar uma muleta? Então, a gente precisa entender como está essa pessoa. Se essa pessoa está só apresentando uma queda do pé, será que a gente não pode indicar só uma tira de estus em vez de colocar uma órtese inteira nessa pessoa? Que pode ser uma órtese pesada, que vai fazer com que aquela musculatura entre mais ainda em desuso. Então, a gente não pode exceder, mas a gente não pode evitar que essa pessoa faça qualquer coisa. Então, essa pessoa precisa continuar fazendo exercício físico, mas com parcimônia. Então, às vezes, você não vai ficar 1 hora na casa do seu paciente. Às vezes, você vai fazer um atendimento de 40 minutos. E aí, você consegue fazer mais vezes na semana. Ou, de repente, você vai espaçar bastante os intervalos que você dá para dar um tempo para ela se recuperar. E aí, você vai gastar realmente 1 hora na casa desse paciente. Então, isso é muito relativo. E a principal coisa, que é a queixa dessa pessoa. O que está incomodando essa pessoa nesse momento? O que ela gostaria de melhorar? Ah, mas Ana, na esclerose lateral amiotrófica você já me disse que a pessoa não vai melhorar, que é uma doença progressiva. Como é que eu pergunto o que ela quer melhorar? Não estou perguntando se ela quer ganhar força no braço. Eu estou perguntando se ela quer melhorar o banho que ela está tomando. Então, como é que a gente pode melhorar isso? Será que a gente vai conversar com um terapeuta ocupacional para fazer adaptações em casa? Então, essa pessoa, ela quer ir sozinha do quarto para a sala. Mas ela está precisando de ajuda, que alguém ajude ela. Será que se a gente introduzir um auxiliar de marcha não é mais fácil? Será que se a gente introduzir uma cadeira de rodas não é mais fácil? Mas essa pessoa vai tocar a cadeira? Será que é melhor uma cadeira motorizada? Que tipo de cadeira? Como é que a gente vai fazer um ajuste? Será que a gente precisa falar com o TO? Mas será que essa pessoa, ela vai te dizer que o que ela quer melhorar é que ela queria comer alguma coisa que ela gosta muito, mas que ela não consegue. E aí você vai falar, tá bom, mas eu sou fisioterapeuta, ela quer comer. Então, você vai ligar para o seu amigo fonoaudiólogo e vai falar, olha, a fulana que a gente está atendendo, a queixa principal que ele me traz é da alimentação. Óbvio que você vai investigar alguma coisa dentro da fisioterapia, vai explicar para essa pessoa, mas você vai sinalizar para a equipe, olha, ele queria muito, ele vai numa festa, ele queria muito tomar alguma coisa nessa festa. Ou ele queria muito tomar um sorvete, como é que a gente pode possibilitar isso? E aí, de repente, o seu colega vai dizer, não, a gente pode fazer isso de maneira mais segura para essa pessoa, mas ele apresenta uma queda da cabeça muito importante, ele não consegue segurar a cabeça, então será que a gente pode melhorar esse posicionamento da cabeça e com isso a gente ajuda o nosso colega a melhorar alguma coisa, enfim, trabalhar alguma estratégia compensatória para que essa pessoa consiga, de repente, deglutir sem tanto risco? Então, é sempre uma conversa, percebe como é uma conversa multidisciplinar? Então, será que eu preciso conversar com o TO? Será que eu preciso conversar com a Nutri? Com o psicólogo? Enfim, a gente vai seguindo nessa rede de cuidado para essa pessoa. E aí, a gente vai também para a avaliação respiratória. Então, como a gente vai fazer a avaliação respiratória? A gente vai procurar sinais e sintomas principalmente de hipoventilação e de esforço respiratório. Então, quais são os sinais e sintomas de esforço respiratório? A gente tem aqueles sinais mais clássicos, que não necessariamente essa pessoa vai apresentar, porque a insuficiência respiratória que ela apresenta é crônica,
Ela pode se agudizar em algum momento, em alguns momentos, mas de maneira geral é uma progressão, né, lenta, não é de um dia para o outro que ela entra em insuficiência respiratória pela fraqueza. Isso vai progredindo ao longo do tempo, então a gente está falando de uma insuficiência respiratória crônica. Essa pessoa pode apresentar sonolência, e aqui é muito importante, então se vocês puderem pegar o caderninho e anotar, sinais e sintomas de hipoventilação. Então, quais são? Essa pessoa vai apresentar sonolência diurna, porque ela não dormiu à noite. Essa pessoa vai apresentar sonhos, pesadelos com engasgos, com afogamentos, porque essa pessoa está hipoventilando enquanto ela dorme. Essa pessoa vai apresentar cefaleia matinal, então é uma dor na testa que logo depois que eu acordo passa. Então, isso é mais o sintoma da retenção de CO2 que essa pessoa, que pode estar acontecendo dessa pessoa à noite. Essa pessoa vai te contar que ela está dormindo com 4 travesseiros, com 3 travesseiros, porque ela não dormia antes. Por quê? O que acontece? É diferente quando essa pessoa está sentada e quando essa pessoa está deitada. Então, a função respiratória dela, a capacidade respiratória dela muda nesses 2 decúbitos, sendo pior o decúbito dorsal com essa pessoa deitada. Então, essa pessoa começa a dormir sentada. E a gente precisa resolver isso, né? Melhorar esse problema. A gente vai avaliar, então, esses sinais e sintomas, avaliar também sinais e sintomas de esforço respiratório. A gente vai ver também mobilidade de caixa torácica, se essa pessoa apresenta encurtamentos de músculos respiratórios, como está a expansibilidade dessa pessoa, tanto de maneira subjetiva quanto de maneira objetiva, sempre que puder. A gente vai avaliar força da musculatura respiratória, então quais testes que a gente vai fazer para isso. Então, se você tiver o equipamento para fazer o sniff test, melhor ainda. Se você não tiver, tudo bem. É um teste que você coloca ai, me fugiu o nome. Mas enfim, um eletrodozinho no nariz, como se fosse um eletrodo. Você tampa a outra narina e você puxa. É o teste como se fosse um manovacuômetro, só que pelo nariz, para a gente tirar a influência tanto da musculatura orofacial, que faz aquela negativação da pressão, quanto o problema que essa pessoa tem na musculatura orofacial, que fica caída e ela tem um escape durante o teste. Então, força da musculatura inspiratória e expiratória, se não tiver, faz com o manovacuômetro comum, que já está valendo. A gente vai avaliar, vai fazer uma espirometria dessa pessoa, vai pedir uma espirometria, avaliar capacidade vital forçada principalmente. Então, se essa pessoa estiver abaixo de 80%, a gente já tem uma alteração respiratória. E aí a gente vai começar com o principal exercício, que é o exercício com bambu, o air staking, que é o estaqueamento de ar. A gente vai fazer com ele várias vezes ao dia. Então, a gente vai avaliar força inspiratória e expiratória, a gente vai avaliar capacidades pulmonares e a gente vai avaliar a tosse dessa pessoa através do peak flow. Todas essas avaliações objetivas, elas vão te dar um norte na tomada de decisão. Tem um slide para mostrar isso. E a gente vai investigar, observar se essa pessoa, pelo menos inquirir essa pessoa se ela apresenta algum engasgo. Se essa pessoa já está com uma voz mais anasalada, então perguntar para a família se ela mudou o padrão de voz. Se ela está com uma fala entrecortada, que é um sinal da força muscular respiratória diminuída. Quais as queixas respiratórias dessa pessoa e se ela tem algum histórico. Se ela fumava, se ela tem asma, enfim, tudo isso a gente vai investigar. Deixa eu voltar aqui. E aí, a gente vai aplicar, então, uma escala. É sempre importante a gente aplicar alguma escala que seja específica para aquela doença e para essa população. E na ela a gente tem a LSF-RS-R, que é uma escala funcional de ela já tem uma versão portuguesa traduzida e validada. Portuguesa não, né? Em português. Que ela vai avaliar alguns domínios. Então, ela vai avaliar fala, salivação, deglutição, escrita,
se essa pessoa consegue cortar ou manejar objetos da gastrostomia, o vestuário e higiene dessa pessoa, se ela consegue se virar na cama e se ajustar, como está a marcha, se ela sobe escadas, se ela apresenta dispneia, se ela apresenta ortopneia, que é essa falta de ar a hora que ela deita. E aí aqui a gente vê que, por exemplo, na ortopneia, aqui uma das perguntas é: alguma dificuldade? Ela pode apresentar nenhuma dificuldade, ela pode ter alguma dificuldade a dormir, mas nem sempre requer 2 almofadas, ou se ela necessita mais que 2 almofadas para dormir, então isso já está aqui na escala. E se essa pessoa já tem insuficiência respiratória? Se ela usa um BiPAP ou não e como é o uso desse BiPAP. Então, essa escala, a diferença clinicamente importante é considerada uma mudança de 20% a 25%, já é significativa no resultado dela. Maior do que 50% já é um declínio muito importante e a mínima mudança detectável é de 6,74 na pontuação. Então, é assim que a gente vai trabalhar com essa escala e reaplicá-la de maneira contínua, digamos assim, né? Na reavaliação. E aí, aquele esquema que eu comentei com vocês, então essa pessoa recebeu o diagnóstico da ELA. A gente vai avaliar a musculatura respiratória dela. O que a gente vai avaliar? Uma oximetria noturna, para a gente ver se tem alguma evidência de hipóxia. Então, de hipoxemia. Essa pessoa está apresentando saturação abaixo de 88% por mais do que 5 minutos. Então, essa referência que eu peguei é americana. Existem algumas outras referências, elas variam um pouco, mas a gente fala sobre isso. Então, vamos usar primeiras que a gente tem aqui. Se essa pessoa tem como está a capacidade vital forçada dela, se ela tem uma alteração de supino e sentado, então no deitado e no sentado, se ela tem uma alteração de 20%, isso já indica uma alteração respiratória. E aqui ele diz que é uma alteração que vai indicar a VNI se essa pessoa tiver uma CVF menor que 50%. Mas 50% já é muito baixo. A gente precisa entrar com essa VNI antes disso. Então, a gente vai usar com valores mais altos da CVF. Lembrando que abaixo de 80 ela já vai ter uma alteração. A gente vai começar já com os exercícios com o AMBU. E a gente vai começar com o BiPAP também antes disso. Como está a força inspiratória dessa pessoa e como está em algumas pessoas a gente vai fazer alguma avaliação de gases para ela se ela tem uma concentração de CO2 elevada. Então, se ela já tem uma concentração de CO2 acima de 45 milímetros de mercúrio, então a gente já tem uma alteração aí, uma retenção de CO2 instalada. E aí, a partir disso, a gente vai dizer se essa pessoa precisa ou não. Esse é um esquema para dizer se a pessoa precisa ou não de VNI, de assistência ventilatória. E aí, esse aqui, então, a gente avaliou em deitado e sentado se essa pessoa tem alteração de CVF, se essa pessoa tem como está a força musculatura dela, e a gente vai fazer o peak flow, que é uma avaliação do pico de fluxo de tosse. Se essa pessoa apresentar abaixo de 270, essa pessoa já tem uma alteração de tosse. Então, se ela tiver ali acima de 360, a gente vai considerar que está normal. Em 3 meses a gente vai avaliar novamente. Não precisa ser em 3 meses, você vai estar todo dia com essa pessoa e é importante que você faça essa avaliação com mais frequência. A gente vai, então, ali, se ela tem de 160 a 270, essa pessoa já tem uma chance maior de ter alterações de tosse, de ter alterações decorrentes à alteração de tosse, como pneumonias aspirativas, enfim, dificuldade com o manejo da saliva, tudo isso. E se ela tiver ali de 270 ao 360, ela também tem uma alteração, mas menos grave. De qualquer maneira, a gente já vai começar
com terapias de tosse para essa pessoa. E quais são as terapias de tosse que a gente vai usar? A gente vai usar as terapias de tosse no que a gente observou que está alterado para essa pessoa. Então, lembrando lá do que a gente falou da tosse. Essa pessoa que tem uma alteração de tosse, qual a fase que essa pessoa tem alteração? Então, a fase inspiratória, então ela precisa gerar volume? Será que a gente precisa fazer o exercício com o ambu? Para gerar volume para essa pessoa, já que ela não consegue sozinha, e depois a gente auxilia manualmente na tosse? Será que essa pessoa precisa de um assistente mecânico de tosse? Então, ali, se a gente estiver mais abaixo de 160, essa pessoa vai precisar de um assistente mecânico de tosse. Então, a gente vai escolher o tipo de terapêutica dependendo, claro, da pessoa e das condições da pessoa. O que a gente pode oferecer. Tem uma coisa muito importante que a gente precisa pensar, do que os pacientes com ela têm de contraindicado que eles não devem usar de maneira alguma. Então, o que um paciente com ela não deve usar? Um paciente com ela não deve usar oxigenoterapia desassociada de ventilação. Essa pessoa, para receber oxigenoterapia, precisa estar associada a algum tipo de ventilação, uma ventilação não invasiva, pode ser. Ela só não pode receber o oxigênio puro. Essa pessoa não pode fazer exercícios que a levem até a fadiga. Do ponto de vista fisioterapêutico, essas são as duas principais contraindicações. E aí a gente tem, óbvio, essa pessoa precisa de uma VNI de 2 níveis, ela não pode usar um CPAP, ela tem que usar um BiPAP. A gente vai mudar de aparelho conforme o número de horas que a pessoa passa no BiPAP, no aparelho de ventilação. Então, se ela passa até 6 horas, é um determinado aparelho. Se ela passa de 6 a 12 horas, é outro determinado aparelho. Se ela passa mais do que 12 horas, a gente precisa de outro aparelho. Algumas outras literaturas tratam as horas de maneira diferente, depende do aparelho que você usa e depende do que o fabricante do aparelho recomenda. Se essa pessoa já tem uma invasão da via aérea, então se essa pessoa já tem uma traqueostomia, essa pessoa precisa de um equipamento que ventile uma traqueostomia. Lembrando que os BiPAPs que a gente usa, os BiPAPs, não são equipamentos de ventilação invasiva, eles são equipamentos de ventilação não invasiva. O que diferencia o invasivo do não invasivo é a interface que a gente está usando. Se a gente está usando um BiPAP, a gente está usando com uma interface não invasiva. Se a gente for ventilar invasivamente via traqueostomia, a gente vai precisar de um dispositivo que faça esse tipo de ventilação. A gente está falando de ventiladores de suporte de vida que também podem ser usados de maneira não invasiva quando essa pessoa passa muito tempo na ventilação. Porque esses aparelhos têm maior tempo, têm maior bateria, têm outros modos, têm mais maneiras de serem ventiladas. Então, a gente precisa tomar bastante atenção quanto a isso. E aí, eu acabo aqui, encerro, acho até que eu já tomei um tempo importante, com uma frase que é: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Então, você precisa saber tudo que você está fazendo, você precisa saber principalmente o que não fazer, você precisa auxiliar essa família, auxiliar essa pessoa, educá-la sobre a doença que ela tem, educar a família sobre a doença que ela tem. E quando você estiver com ela, você vai usar todo esse arsenal que você tem, mas você vai ser uma pessoa ao lado dela. Muito obrigada. Quem quiser mais coisas sobre isso, ou quiser mandar perguntas, pode mandar para o Rogério, ou mandar no meu Instagram, @neuroguia. Eu não sei se eu falei lá no começo da aula, pode ser que eu tenha esquecido. Foi um prazer ter dado essa aula. Eu quero parabenizar novamente o Rogério pelos 5 anos de canal e agradecer o convite, dizer que quando eu estava na residência, eu quase fui fazer o meu estágio optativo na UEL, que é onde o Rogério, enfim, faz, eu acho, né, ainda a vida acadêmica dele.
E eu quase fui fazer o meu estágio lá, eu cheguei a enviar os documentos, mas aí eu tive uns problemas de saúde e não pude ficar longe daqui. Então, eu fico muito feliz de hoje estar aqui e minhas R1s foram fazer o estágio lá na UEL. E isso é uma coisa muito legal, né? A gente vê que o mundinho da físio é um mundo pequeno. Agradeço a todos vocês. Então, se vocês tiverem mais alguma dúvida, vocês podem deixar aqui, mandar para o Rogério ou mandar lá no @neuroguia. Gente, muito obrigada.